Rápido, porque já está na hora da palavra. Você repete, missionário? Repito. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, a partir do verso 30. A epígrafe do meu texto, aprendi com o meu pastor, viu, Edivaldo? A epígrafe do meu texto, depois disso nunca mais eu paro de falar. A parábola do grão de mostarda. A gente tem que aprender, né? O que é bom, o que é certo, a gente aprende. Verso 30 diz o seguinte: e dizia: a quem assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. O Senhor trouxe a mim, alguns minutos antes de eu sentar ali essa palavra, eu traria outra, mas Deus trouxe essa ao meu coração, falando sobre o grão de mostarda. E sempre a gente ouve alguém dizer, repetir o que Jesus fala a respeito: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. E muita gente acha que o Senhor Jesus está falando a respeito do tamanho da fé, mas o Senhor Jesus em momento nenhum ele está falando do tamanho da fé. Tanto é que, trazendo essa parábola, ele diz: a que assemelhá-lo-ei o reino de Deus? Será que Jesus queria dizer que o reino de Deus era tão pequenininho, daquele tamanho? Não. Por isso que a gente precisa entender a palavra. Mais uma vez eu trago o que o obreiro Roque falou: se a palavra ela não tiver em nós, como teremos fé? Não teremos fé. O nosso alicerce precisa ser a palavra do Senhor. E quando o Senhor trouxe aqui, eu disse: Senhor, verdade, tantas vezes Ele tem me falado a respeito disso, a respeito do tamanho da nossa fé, do tamanho da nossa fé. E verdadeiramente a gente acha ainda que Jesus estava falando a respeito do tamanho do grão de mostarda. Não. É do que ela pode proporcionar quando semeada. Ele está dizendo que a nossa fé precisa ser semeada como o grão de mostarda, que cresce de tal tamanho a ser a maior. Porque Jesus não iria fazer semelhança. O reino de Deus, que a gente sabe que é o que Ele veio para aqui, Ele veio pregar o reino, nos resgatar. E até hoje o que nós precisamos fazer a toda criatura é pegar o reino. Fora disso, Cristo não está. Se não pregarmos verdadeiramente o reino de Deus, o que estamos fazendo aqui? Perdendo tempo dentro e fora da igreja. E esse reino que a gente precisa pregar não é um reino minúsculo. O Senhor ele falou a respeito de parábolas, por quê? Porque eu já expliquei à igreja aqui em algumas vezes que Cristo falava a respeito de parábolas. Não era para poder que as pessoas entendessem, não. Porque existiam pessoas ali que estavam todo o tempo tentando pegar Jesus em algum erro. E Jesus, através de parábolas, ele falava para que apenas aqueles separados e escolhidos tivessem entendimento. Então a gente precisa entender a palavra de Deus. E quando não entender, pedir a Deus que explique. Porque tem coisas que eu leio várias vezes, estudo, examino, mas no tempo certo o Espírito me revela e me dá entendimento. Então que a gente entenda que o grão de mostarda, por menor que seja, quando Deus ou Jesus manda a gente ter a fé desse tamanho, não é querendo dizer que a fé da gente é pequena. Mas se a gente semear ela da forma certa, ela vai ser como ele deu o exemplo aqui. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos. É assim que a nossa fé precisa ser. Ter ramos gigantescos, a ponto de fazermos o que os discípulos faziam antes. Porque o próprio Jesus os orientou e nos orientou.
que faríamos até mais. E muitos ainda questionam por que não vemos mais isso dentro da igreja, porque estamos esquecendo as raízes que não vemos, mas sabemos que ela é o alicerce de tudo. Então que a gente entenda a igreja. Igreja cheia ou igreja vazia, não deixe de adorar. Não deixe de dar o seu melhor. O culto é individual. Não depende de mim para vocês cultuarem a Deus. Não depende de som para poder cultuar a Deus. Porque Deus já falou no meu coração. Eu disse, Deus, por que tantos ministérios, tem banda, tem tudo isso? E Ele disse, não é necessário para a minha adoração. Adorar a Deus não precisa de instrumento. Precisa do seu coração. Do seu melhor. E para você entoar louvores de adoração a Ele, não precisa de fundo. Precisa de você. E eu ainda perguntava a Deus, Deus, quantos levitas a gente conhece? Mas quem adora Ele são quem aqui na igreja? As crianças. E eu disse, estou entendendo, Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar. Então, igreja, não dependa do pastor para iniciar o seu culto. Não dependa de ninguém, nenhum dirigente, para iniciar o seu culto a Deus. Porque o seu culto, como eu ouvi no último culto, você começa em casa. Seu preparativo é adoração. Enquanto eu estou lá em cima, às vezes o pastor já questionou de mim, até me chamou a atenção, que eu demoro de vir para aqui, para o templo, mas eu estou cultuando lá em cima. Às vezes eu me atraso mesmo por alguma coisa que eu demorei de fazer. Mas não é porque eu estou lá passeando, não. Eu estou em comunhão com Deus, prestando meu culto lá em cima. Quando eu desço, eu já desço preparada. Não espere chegar aqui, porque pode acontecer de não chegar. Prepare o culto em casa. No momento que você está se vestindo, entoe louvores. Peça a Ele para falar contigo desde casa. Porque não depende do templo para Deus falar com você. Onde você estiver, renda louvores a Ele. Um dia vão me chamar de maluca, porque quando eu começo a louvar, no ônibus de cá também já começa também, a gente começa a entoar louvor em tudo quanto é lugar. Porque eu preciso adorar o meu Deus, independente de quem esteja. Eu não sou de gritar, não. Meu louvor é eu e Ele. Mas às vezes tem um louvor gostoso e a gente começa a louvar no ônibus, onde quer que a gente esteja. Mas eu nasci para isso. Para que nascemos? Não foi para adorar a Ele? Não precisa de microfone para adorar a Deus. Eu não preciso nem disso aqui para mostrar a Ele quem eu sou, porque Ele me conhece. Então, igreja, não dependa de ninguém para adorar. Não dependa de cadeiras ocupadas para adorar a Deus. Chegou primeiro que todo mundo vai adorar a Ele em espírito e verdade. Porque eu tenho certeza que Ele se agrada daquele que não precisa de ninguém olhando para você fazer algo. Daquele que faz independente de ter 10 ou ter 1, mas faz. Então é isso que eu quero que a igreja entenda. Estaremos aqui tendo 10, mas tendo 1. Porque essa porta que está aberta aqui, ó, é para vocês. Mas assim como no banquete, a gente vai buscar quem quer. E eu tenho certeza que Deus não vai deixar nenhum de vocês saírem daqui de mãos vazias. Eu tenho certeza, porque é bíblico. E Ele diz que Ele vela para que se cumpra a palavra dEle. Amém, igreja? Missionário não está pregando hoje. Não, missionário é uma oportunidade. Assim agradeço a minha oportunidade.